especialista em gestão financeira. Uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Carolina, queria começar justamente, todo ano a gente fica naquela dúvida, tem mudança, não tem mudança? Vai mudar alguma coisa? Eu tenho que fazer a minha declaração de maneira diferente? Esse ano a gente fica com a impressão que parece que não mudou nada. De fato, mudou alguma coisa? Teve alguma alteração que a gente tem que ficar atento? Boa noite, Gustavo. Boa noite. Ouvintes, teve algumas mudanças sim para esse ano, né? A principal que está todo mundo falando é a questão do cashback automático do imposto de renda. É a principal novidade, onde a Receita estima que 4 milhões de contribuintes isentos que tiveram retenção na fonte vão receber uma restituição automática via Pix até 15 de julho, sem precisar fazer nenhuma declaração. Então, estima-se que essas pessoas vão receber em média R$ 125, sendo o teto do recebimento de R$ 1.000. Né? Também tem algumas outras novidades em relação ao preenchimento, né? Agora a declaração, o programa vai emitir alertas em tempo real, então ele vai avisar sobre inconsistências antes mesmo do envio pelo programa, pelo PGD, né? Que é o Programa Gerador de Declaração, e também no site do Meu Imposto de Renda, e isso vai reduzir o risco de cair na malha fina. A declaração pré-preenchida também foi ampliada, agora vai incluir mais dados do núcleo familiar, mas para você utilizar a declaração pré-preenchida, é importante que o seu GOV esteja no nível ouro ou prata. Uma outra novidade também é em relação às apostas online, né, as bets. Agora vai ter um novo campo obrigatório, onde ganhos e saldos acima de R$ 5.000 em 31/12 de 2025 vão precisar ser preenchidos em um campo específico criado pela Receita Federal. Carolina, uma boa noite. Eu queria que você explicasse para a gente essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ela já reduz os descontos na folha de pagamento desde janeiro desse ano, mas a regra só se aplica à declaração do ano que vem, ao ano base 2026? Exatamente. Essa regra começou a partir de janeiro de 2026, nos contra-cheques, né, nos salários, e também não só a isenção até 5.000, mas o redutor também para salários de até 7.350. E isso só vai impactar o ajuste anual da declaração do ano que vem. Então, quanto à declaração que está em vigor agora, não vai ter nenhuma diferença ainda. Carolina, nos últimos anos, falando da pré-preenchida, sempre havia aquela dúvida, olha, a pré-preenchida só começa a valer depois de determinada data que o sistema estiver lá. E talvez faltem algumas informações. Esse ano, a pré-preenchida já está valendo desde o princípio, ou seja, desde o primeiro dia, ou ainda é preciso esperar? O que deve se ficar atento nela? Não, agora a declaração pré-preenchida já está pronta desde o primeiro dia, né? E é sempre necessário você verificar tudo que está na declaração pré-preenchida mesmo, verificar se as informações passadas pelo empregador estão corretas, se todos os seus, porque que ela cruza, né? Toda a parte, já que as despesas médicas agora são todas feitas, né, os recibos médicos são pelo Receita Saúde, então isso já entra automaticamente também na sua declaração pré-preenchida, todas as suas despesas médicas devem ser comprovadas com notas fiscais, então ela já está em vigor e já pode ser analisada, mas ela precisa ter toda essa verificação antes de ser enviada também. Quais os documentos que o contribuinte precisa separar para facilitar a vida nesse momento? A gente está falando da declaração pré-preenchida. Agora o sistema consegue emitir uma espécie de alerta para detectar ali algumas inconsistências, também para evitar que a pessoa caia na malha fina? Isso, essa é uma das novidades da declaração desse ano, né? E os documentos principais que a gente precisa ter em mão para validar a pré-preenchida e também para fazer o preenchimento, né? Caso vá fazer o preenchimento completo, normalmente são os rendimentos de trabalho, seus informes de saldos bancários, tanto de 2024 quanto de 2025, rendimentos de aplicações financeiras, informes de previdência, recibos de aluguel, pensão alimentícia, as despesas médicas que eu mencionei anteriormente, seja via Receita Saúde, pelos recibos ou notas fiscais, comprovante de plano de saúde, comprovante de educação, escrituras e contratos de compra e venda de imóveis, documentos de aquisição ou venda de veículos, notas de corretagem e relatórios de investimentos. Nisso você consegue ter, com todos esses documentos, você consegue ter todos os seus rendimentos e todas as deduções que você pode fazer no seu imposto de renda.
Carolina, lhe pergunto agora sobre a prioridade. Esse ano também teremos prioridade. Quem colocar ali na declaração para receber PIX vai estar nas primeiras listas. E também lhe pergunto, o governo tem o objetivo de pagar o mais cedo possível. De fato, a tendência é que receba antes do que a gente está acostumado, até para os atrasadinhos? Esse ano, além do período de entrega da declaração estar um pouco mais curto, né? Começou hoje, vai até o dia 29 de maio, uma diferença também é que a gente vai ter apenas 4 lotes de restituição e não mais 5, sendo o primeiro já 29 de maio. Então, as datas serão 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. E a Receita estima que 80% das restituições vão ser pagas nos 2 primeiros lotes, né? E se você quer receber no primeiro lote, você tem que enviar sua declaração até o dia 10 de maio, e além de entregar cedo, utilizar a declaração pré-preenchida e dar preferência pelo cadastro pelo PIX para poder acelerar o seu lugar na fila. E como declarar compra, venda, financiamento de imóvel ou quem recebe aluguel? Existe uma forma de declarar para pagar menos imposto? Claro que tudo dentro da lei. No caso dos aluguéis, tem a retenção, né, na fonte pelas imobiliárias, ou então se você mesmo faz o recibo, a Receita cruza com as informações de Carnê-Leão. E o importante é você ter todos os comprovantes, né? O que já teve de retenção de imposto vai ser abatido e se tiver um rendimento acima, vai ser tributado. Não tem nenhuma mágica aí que a gente possa fazer. Carolina, uma pergunta para as pessoas que, quando vão fazer a declaração, sempre ficam na dúvida, ali na parte final, em colocar declaração completa ou então a declaração simplificada. Muita gente, obviamente, vai pela dedução que vai lhe dar mais vantagem. Mas, no fim das contas, qual que é a melhor escolha? Quem que tem que ir pela simplificada e pela completa? Vamos lá, né? Vamos primeiro esclarecer o que é a simplificada e o que é a completa. A simplificada você vai substituir todas as suas deduções pelo desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34. A opção pelo desconto simplificado, ela dispensa qualquer comprovação e pode ser utilizada independente do montante de rendimentos recebidos e do número de fontes pagadoras que o contribuinte tenha. Já a declaração completa, ela possibilita a utilização de todas as deduções legais permitidas, desde que comprovadas, né? E aí você inclui dependente, contribuição previdenciária, despesas médicas e pensão alimentícia, dentre outros. Então, qual das duas opções é a melhor para mim, né? A simplificada ou a completa, ela tem que ser analisada de acordo com as despesas dedutíveis do contribuinte. E pelo próprio sistema do PGD, você consegue simular as duas para verificar qual é a mais vantajosa para você. Tá certo, Carolina Gonçalves, sócia fundadora da Epta, especialista em gestão financeira, participou aqui conosco, tirando as dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.